Bem, eu gostaria de dar boa tarde a todos e agradecer a presença de todos vocês aqui no segundo dia do primeiro seminário de pesquisa social. Eu acho que, como todo mundo aqui sabe, o tema geral desse seminário é o Brasil em crise. Então a gente tem aqui várias perspectivas de vários professores, pensadores, intelectuais aqui das universidades capixabas para poder tratar desse assunto. E aqui o nosso tema dessa mesa é o papel desempenhado pela mídia na cobertura dos protestos. Então, para debater esse tema, eu gostaria de convidar aqui à mesa o professor Rodrigo Cerqueira. O Rodrigo Cerqueira é formado em comunicação social, mestre em relações internacionais e é doutorando em história aqui pela UFES. E ele é o coordenador do curso de jornalismo da UVV, além de ser professor na mesma instituição. Agora, o professor Rafael Simões. O professor Rafael Simões é especialista em História Social e mestre em História pela UFES. Além de ser professor da UVV também, ele atua na ONG Transparência Capixaba, que ela se propõe a atuar na verificação das contas públicas, investigando os casos de corrupção e lutar pela transparência do processo público e do uso dos recursos. O professor Fábio Manini, ele deve chegar daqui a pouco e, enquanto ele não chega, a gente vai dar início aqui às discussões. Então, quem gostaria de começar primeiro? Então, com vocês, a fala do professor Rafael Simões. Boa tarde, gente. Queria, antes de tudo, agradecer o convite, para estar aqui na universidade hoje, nesse seminário. Agradecer especialmente ao Vitor, que fez esse convite em nome da organização do evento. Queria já me desculpar, eu estou com um problema de coluna e de vez em quando, então vou levantar aqui, me encostar um pouco na parede, estilo Joaquim Barbosa, o pessoal estava brincando aqui comigo. Mas começa a ficar sentado muito tempo, dói, fica em pé também dói, então tem que ficar circulando. Bom, só fazendo uma observação, eu sou membro fundador da Transparência Capixaba, mas eu estou licenciado da entidade desde o ano passado, quando fui convidado para assumir uma posição incompatível, E aí me licenciei, pretendo voltar para lá quando a função que eu ocupo hoje cessar, Mas, enfim, acho que quando fui convidado um pouco para pensar esse papel da cobertura da imprensa a partir dos olhos de alguém que é da sociedade civil, participou, muitos anos, não só da Transparência, antes participei de outros tipos de organização, participei do movimento estudantil aqui na UFES, fui do DCE, representante do Conselho Universitário, associações de moradores, partidos políticos, enfim, de alguém que, a partir desse olhar da sociedade civil, e colaborei na fundação da Transparência lá em 2001, portanto, uma caminhada aí razoável, como é que a gente olhou essa questão? Mas, claro, também, dentro da minha perspectiva de historiador, levantar algumas questões.
né? Bom, uma primeira reflexão que eu queria fazer vem à tona, assim, a partir de duas frases, né, que são bastante conhecidas. Uma do jornalista Aristides Lobo, citada em inúmeros livros que tratam da proclamação da República, né? Inclusive o professor José Murilo de Carvalho tem lá o famoso Os Bestializados, né, onde esse jornalista afirma que o povo, né, assistiu à proclamação da República bestializado, sem compreender porque efetivamente a participação do elemento civil na proclamação da República foi mínima. E outra, que é uma frase também usualmente citada, alguns 2, 3 anos depois da proclamação, algum tempo por aí, Saldanha Marinho afirma que, depois de ver, né, aqueles primeiros anos da República, o desenrolar inicial, ele afirma que aquela não é a República dos seus sonhos. Bom, então, a minha reflexão, ela parte a partir desses dois elementos. Assim, acho que é pensar o que é República, né, o que pretendemos com República e o que pretendemos com democracia. Fazendo aí uma brincadeira lá com a ideia, né, de Weber do tipo ideal, na verdade eu acho que a gente poderia dizer que nós estamos procurando, ao longo desses 125 anos, né, que a República vai completar esse ano, nós estamos procurando um tipo razoável de República. Um tipo razoável que, da perspectiva que eu analiso, ela tem dois elementos centrais que têm ligação com essas frases que eu citava no início. Um elemento é o elemento de instituições funcionantes. E, portanto, dentro de uma perspectiva claramente liberal. Funcionamento das instituições naquilo que permite, propicia um mínimo de igualdade de acesso às estruturas de poder, de acesso às estruturas estatais. Nós não temos no Brasil, e me parece que nos últimos anos, houve inclusive, né, algum tipo de retrocesso no funcionamento de instituições. E veja, quando eu falo de instituições, eu estou me referindo a coisas tão simples quanto uma faixa de pedestre, que num certo sentido é minimamente uma instituição, que estabelece algum tipo de relação entre cidadãos e o espaço, até o funcionamento de uma escola, de uma universidade, funcionamento de uma Câmara de Vereadores, do Senado da República, seja lá o que for. Então, assim, nós temos uma dificuldade com o funcionamento de instituições no Brasil que propicie um mínimo de igualdade, de possibilidade de acesso a esses espaços aos cidadãos. E quando eu penso em instituições, veja que eu não falo só em instituições públicas, falo em instituições privadas também, e a imprensa é uma dessas instituições que a gente, né, pode refletir a partir dessa ideia. E a outra questão é o aspecto, digamos assim, democrático da questão. Esse primeiro aspecto seria o aspecto republicano, né? A outra questão é o aspecto democrático, então, é de construir espaços de participação do cidadão na política, nas relações sociais, enfim. É isso que me parece que é a nossa trajetória, cheia de indas e vindas, né? Avanços e retrocessos, classifique como quiser, que nós temos ao longo desses 125 anos de República. Enfim, a gente está buscando construir uma república democrática, né? Que tenha na sua essência a ideia do governo do bem comum
e para o bem comum. Então, uma república democrática, né, com essa ideia de governo do e para o bem comum e com espaços de participação do cidadão. E aí, assim, eu acho importante destacar, e isso eu vou buscar fazer um link lá, né, no fim da minha fala, quando falar mais concretamente do caso, e a partir da própria experiência que tive na Transparência Capixaba nessa relação com a imprensa e como que a gente pode, de alguma maneira, né, trabalhar isso, eu acho que a gente tem que reconhecer que a imprensa e as instituições, enfim, são espaço de disputa, espaço de interesses, espaços de diferenças de opinião. Isso pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas, na prática, muitas vezes, existe por parte de entidades do movimento social, né, alguma intolerância com o tipo de cobertura, por exemplo, que a imprensa dá a certas situações e eventos. Partindo, assim, às vezes, né, de uma premissa, de uma suposta, eu não sei, né, ou aquela ideia muito radical, né, radical talvez não seja a palavra, mas aquela ideia do alto-ser, né, aparelhos ideológicos de Estado, ou, e portanto não tem jeito mesmo, a imprensa é isso aí, e nada vai ser diferente, ou de uma suposta objetividade, né, e isenção absoluta da imprensa. Eu acho que as instituições, de modo geral, e a imprensa nesse caso não é diferente, são espaços de conflito, de disputa, e que nós podemos atuar sobre ela, desde que reconheçamos efetivamente, e não do ponto de vista do mero discurso, que esses espaços vão, eventualmente, exprimir interesses e opiniões diferentes daquelas que nós, eventualmente, esposamos. Então, acho que isso é uma questão fundamental, a gente reconhecer que as instituições, elas expressam esse contraditório. O aparelho estatal, ele não é imune às diversas influências, né? Por mais que uma prefeitura seja dominada por um partido A da esquerda política ou B da direita política, isso não vai descer até, né, o reis do chão da prefeitura e coerentemente implantar aquelas políticas ipsis literis que a cabeça está pensando. Existe disputa na implementação das várias políticas, na política de educação, na política de saúde, na política de assistência social, etc., etc. E isso também acontece, ao meu juízo, nos veículos de comunicação, que são um espaço que a gente pode utilizar para travar uma luta política e, portanto, difundir ideias e opiniões que se tenha, né, e propostas. Bom, depois eu acho que isso vai ficar mais claro, essa minha ideia, do ponto de vista mais prático, né, como eu disse lá no final da intervenção. Uma dificuldade que a gente tem quando a gente trata especificamente dos movimentos do ano passado, junho, julho principalmente, né, que depois continuaram acontecendo numa escala menor e com um formato, né, num certo sentido diferente. Eu acho que ainda nós temos uma compreensão inadequada também do que é sociedade civil, né? A sociedade civil é ainda um conceito muito confuso. Quando a gente fala de sociedade civil, nós estamos pensando naquelas ONGs lá, vamos dizer assim, né, ONGs, né, lá da década de 60, no caso brasileiro, né, vamos nos concentrar aqui no Brasil,
quando surge, né? Que são basicamente instrumentos de assessoria aos então chamados movimentos populares, né? Sindicatos, centros de cultura popular, etc. Aquela fase das ONGs, em que as ONGs não apareciam, né? Elas ficavam por trás das cortinas, dando assessoria aos chamados movimentos populares. É uma fase inicial. Nós estamos tratando de ONGs como assessoria, como órgãos de assessoria, ou nós estamos tratando de ONGs como órgãos de ação social direta, né? Inclusive aí, nesse caso, numa perspectiva, inclusive, liberal, né? De substituição do Estado, né? A ação direta lá, auxiliando idosos, crianças, enfim, nesse campo. Ou a terceira opção, nós estamos tratando de ONGs que atuam com base em princípios, né? Em postulados políticos, ideológicos. Por exemplo, é o caso da Transparência Capixaba e normalmente das ONGs que trabalham no combate à corrupção. Ou, enfim, a quarta opção, nós estamos tratando desses movimentos populares tradicionais, que estão aí, no mínimo, demonstrando algum desgaste político, né? Estou falando de sindicatos, associações de moradores, etc. Enfim, é tudo isso e mais um elemento novo que me parece compõe, né, as manifestações, que é esse movimento que surge aí a partir das redes sociais, né? E elas, claro, tiveram uma influência, um impacto, me parece importante, né, nas manifestações do ano passado. Eu não entro muito nesse tema, não é um tema que eu estude, né? Vou ficar aqui dando opinião, acho que, né? Mas, enfim, em algum grau, as redes sociais tiveram um impacto e uma importância nessas manifestações do ano passado. Mas tudo isso, né, esse conjunto de forças, tirando aí talvez a ONG como instrumento de assessoria, que me parece uma coisa que ficou no passado, não existe mais, ou muito pontual a presença desse tipo de ONG hoje, tudo isso compõe esse movimento social, né, que vai para as ruas no ano passado, né? E isso, claro, complica um pouco a situação. E veja, quando nós tratamos dessas ONGs de princípio, é importante destacar, para a gente também não ter uma visão muito idealizada da sociedade civil, que parece sempre, muitas vezes, que a sociedade civil é o reino da virtude e o mundo da política é o reino da má-fé. Cuidado, né? Quem olha a sociedade civil brasileira, estuda no caso prático, já viu que não é exatamente assim. Inúmeras ONGs aí envolvidas em diversas situações de malfeitos, né? Digamos. Então, eu acho que a gente deve olhar a sociedade civil, ela tem um papel, mas não também idealizá-la. E muitas vezes a gente esquece também que nós temos, mesmo nessas ONGs de princípios, ONGs que são conservadoras nos seus princípios e ONGs que são mudancistas. Eu me lembro, assim, no auge das manifestações aqui em Vitória do ano passado, e eu não participei, abrindo um parênteses pessoal, fiquei com ódio tremendo, né? Porque eu fiquei de 2001 a 2012 na Transparência, fazendo movimento e tal. Aí, quando eu me licencio da Transparência em movimentos de rua, aí eu não me senti, né, à vontade, assim. Falei, não, agora ocupando uma posição no poder, né, vou lá fazer... Aí vai parecer demagogia, né? Mas fiquei com uma raiva tremenda. Falei, pô, deviam ter feito alguns meses antes, né? Mas voltando assim, eu nunca me esqueço quando eu vi uma foto que alguém botou lá no Facebook, né? Em que dois amigos meus, um que ele não chega a ser ultraliberal naquele sentido americano lá, né? Mas ele é quase.
e um que é um esquerdista, bastante esquerdista dentro da visão brasileira de esquerda política, né? E os dois lá na manifestação, juntos. Eu falei, não, bacana, né? Mas eu falei, essa manifestação tem alguma coisa aí que não parece que vai dar muito certo. Eu gosto dos dois, conheço os dois, mas, né, enfim, eles não exatamente combinavam muito nas ideias das perspectivas que eles tinham para a política brasileira, para a sociedade brasileira ali, e aquilo, né, me deixou um pouco assim abismado. Uma outra coisa que me chamou a atenção naquele movimento, alguns alunos, ex-alunos na verdade, lá da UVV, que estavam participando do movimento, se reunindo, me convidaram para uma reunião lá na UVV, pedindo que eu esclarecesse algumas coisas, debatesse com eles algumas ideias. E eu então solicitei a ele, a aluna que fez o contato comigo, que me levasse alguma coisa das propostas que estavam sendo discutidas pelo movimento. E, na verdade, para o meu espanto, quando cheguei lá na reunião, ela me deu um calhamaço com 19 páginas. A primeira coisa que eu falei, olha só, isso não tem a menor chance de dar certo. Aí eu até mexi, né? Coisa que dá certo na história da humanidade, assim, é número pequeno. 7 pecados capitais, 10 mandamentos, é coisa pouca. Não um calhamaço com 19 páginas de propostas. E ainda mais propostas absolutamente genéricas, e essa eu me lembro que estava lá na primeira página, eu também questionei isso, como reforma política. Eu falei, mas reforma política é o quê? Nós vamos implantar o voto distrital puro, o voto distrital misto no sistema alemão, o voto distrital misto no sistema belga, 50 mil opções de reforma política. Falei, não tem a menor chance de dar certo um negócio desse. Os caras fazem qualquer reforma política e vão dizer que atenderam o movimento. Fizemos a reforma política. Ah, mas não era essa, mas qual era? Estava lá só a reforma política. Então, assim, me parece que isso era uma dificuldade do movimento. Falta de onde nós queremos chegar com isso, né? E esses dois exemplos, né, são apenas para ilustrar essa confusão que eu vi naquele movimento do ano passado. E por isso diagnosticava uma alta probabilidade de fracasso para o movimento, não é? E a imprensa nisso, a imprensa entra nessa confusão. Ela fica confusa pela amplitude do movimento, ela não estava acostumada a lidar com isso, nós não tínhamos experiência disso na história do Brasil recente, eram sempre movimentos muito pontuais, né? E se fosse o impeachment de Collor, lá no início da década de 90, fosse a diretas já na década de 80, fossem outros movimentos de menor porte aqui ou ali. Ela fica confusa também pelo inusitado, né? Foi algo que pegou, eu acho que a maioria das pessoas que pensam, né, que discutem o tema da política, da participação do cidadão, aquela demonstração ampla de descontentamento foi algo que pegou todos, e inclusive a imprensa, né, meio que com as calças na mão, como diz o outro. A imprensa fica confusa pelo desconhecimento, porque aí, infelizmente, o nosso processo de formação dos jornalistas, tanto na faculdade quanto após, tanto na graduação quanto no seu processo contínuo de formação após sair da faculdade, ainda é muito precário e dão pouca atenção à política, né? E todas as questões que estão no entorno dela. E também por conta de uma certa postura antipolítica que domina muitas vezes
o jornalismo brasileiro de modo geral e capixaba, eu diria, de modo especial, né? Então acho que tudo isso assim, dificultou muito a ação da imprensa. Além, claro, da questão dos interesses e da visão de mundo que domina a imprensa e que é um fato estabelecido. Nós podemos trabalhar isso? Podemos, né? Acho que aí tem uma parte que a gente eventualmente não consegue vencer, e aí para dar um exemplo, e já estou fechando, acho, para dar um exemplo concreto, né? Alguns anos atrás o TSE, como agora de novo, né? Só que na época foi em relação aos vereadores, o TSE resolveu reduzir o número de vereadores em todo o Brasil, né? Pegou a regra constitucional, que era muito genérica e meio vaga, e fez uma escalinha lá e reduziu o número de vereadores na maioria dos municípios. Aquilo deu uma chiadeira geral na classe, aspas, classe política, e lógico, a imprensa vibrou, né? E setores da sociedade também. E aí me procuraram lá para falar em nome da transparência na época, e a repórter foi lá, e aí o que vocês acham? Eu falei, não, na verdade eu acho que tem que aumentar o número de vereadores. Como assim? Eu falei, não, a premissa está errada. A premissa de vocês é que diminuindo o número de vereadores vai diminuir o gasto. Eu falei, não há nada que comprove. Na verdade, a concentração de poder que vai gerar tende a aumentar os gastos. E nós, inclusive, comprovamos isso durante os 3 anos seguintes à redução do número de vereadores. Fizemos um estudo mostrando que os gastos das câmaras municipais da Grande Vitória subiram. Ninguém publicou, nem a nossa opinião, nem os estudos, claro. Porque tem essa postura antipolítica. E nós temos que aceitar isso. Eventualmente a imprensa não vai repercutir, ponto final. Então eu acho que assim, falta aos movimentos sociais, às ONGs, chamem como quiser, fazer um trabalho cotidiano de sensibilização com a imprensa para o tema. É uma coisa que você tem que fazer continuamente. Chamar aquele ator, aquele cara que representa, que disputa interesses lá dentro, atenção para o seu tema. A gente fazia muito isso na transparência. Toda semana mandava um e-mail lá para os caras, com textos, com indicação de sites, com novos estudos. Não era para o cara publicar nada, era só para ele ficar alerta ao tema. Então, eu acho que a gente falta esse trabalho de sensibilização, falta a gente compreender, né, essa coisa de que nem sempre vai ter repercussão as nossas ideias e aceitar isso, sim, né, na prática, e não ficar com um espírito vingativo, ou seja lá, né, o que for. Nós temos que trabalhar a criação de novos espaços de comunicação, né? E aí, claro, como eu disse, não é meu tema, mas eu acho que as redes sociais possibilitam isso, né? Trabalhar esse espaço. E, claro, aí, no entanto, uma última observação aqueles movimentos que se desenvolveram no ano passado, eles tinham uma dificuldade adicional para trabalhar a imprensa, que era o fato que lhes faltava coordenação. Eram movimentos polinucleares, tinha um monte de gente insatisfeita ali por várias razões absolutamente distintas, e muitas vezes, quando tentavam se articular, dava nisso que era um documento com 19 páginas de proposta. Aí você não tem condição de fazer sensibilização, e muito genérico, além de tudo. Você não tem condição de fazer sensibilização de ninguém e trabalhar isso. Faltava uma coordenação ao movimento, né, para que ele pudesse estabelecer uma relação mais, digamos assim, densa com a imprensa, e não uma relação marcada apenas, como acabou ficando, ao meu juízo, uma relação marcada pela cobertura das manifestações e depois a busca da violência, né? Vai ter violência ou não? Hoje teremos black bloc ou não, Silvio, né? Os black blocs virão jogar pedra ou não, etc, etc. E acabou ficando nisso.
por esse conjunto de razões que eu coloquei para vocês. É isso aí, obrigado. O professor Fábio Malini se juntou à mesa e agora eu passo a palavra a ele. Bom, eu agradeço, mas acho que por educação, como eu cheguei por último, vou passar a palavra ao Rodrigo Cerqueira, que é muito no escuto, inclusive, né, para falar, e eu peço desculpa, porque eu acho que é correto. Né? Bom, obrigado então, boa tarde a vocês, Rafael, Malini, Átila, e obrigado também ao Vitor e a organização pelo convite. Vou pegar uma carona, a gente não combinou nada, mas de alguma maneira eu vou fazer uma sequência dessa explanação do Rafael, pegar uma carona no que ele vinha dizendo até agora, e começar por essa ideia de que de alguma maneira a imprensa foi surpreendida pelo que aconteceu em junho do ano passado e de alguma maneira teve que adaptar a sua cobertura para chegar a uma conclusão, e apontar aqui para vocês no final, de que muito rapidamente ela conseguiu adaptar essa cobertura de uma maneira, inclusive, que acabou não sendo muito favorável aos participantes do movimento e aos movimentos que se levantaram então naquela época. Só para tentar fazer um histórico do que foi que aconteceu, muito rapidamente, para tentar localizar a nossa discussão, em junho do ano passado, começaram a acontecer em São Paulo, como já era frequente, mas naquele momento com uma intensidade um pouco maior, manifestações a favor do passe livre contra o aumento de passagens nos ônibus em São Paulo. A famosa não é pelos 20 centavos. Então, essas manifestações, numa determinada semana, fecharam o trânsito na Avenida Paulista, complicaram a situação do trânsito na capital de São Paulo, que não é muito difícil de fazer também. Se a gente atravessar uma faixa de pedestre no centro de São Paulo, isso já deve complicar o trânsito. Então, essa primeira repercussão, que foi muito nos jornais paulistas, ela levava em consideração um movimento que era da capital. E a imprensa, nesse momento, então, um pouco, a gente pode pensar aí, apenas os jornais impressos paulistas e algumas redes de TV com matérias muito rápidas tratavam desse movimento contra o aumento das passagens e principalmente com esse enfoque do impacto sobre o trânsito da cidade. Ocorre que, nos primeiros dias de manifestação, viu-se uma violência muito grande, talvez um pouco fora da medida esperada da polícia em relação aos manifestantes. E, sobretudo, aí é o primeiro momento em que aparece a cobertura do que mais tarde ficou conhecido como mídia ninja e das mídias sociais, é que havia uma clara diferença entre o material que começava a ser exibido na internet, nas redes sociais, dessa violência policial, e o tipo de enfoque que as TVs e os jornais estavam dando para a manifestação. Bom, me parece que, naquele momento, o que fez com que, rapidamente, a mensagem dessas pessoas que se manifestavam ali contra o aumento das passagens e, mais tarde, contra a violência policial, repercutisse, foi justamente o fato de que se conseguiu, pela internet, sobretudo pelo Facebook, espalhar uma versão muito distinta daquela que estava sendo contada pelos meios de comunicação e com um objeto, tratando de um objeto que acabou por, de alguma maneira, revoltar as pessoas e mobilizá-las, ainda que pelas redes sociais naquele momento. O fato é que essa mensagem, transmitida a partir de São Paulo, começou a ecoar em outras capitais, algumas delas com a mesma questão, com o mesmo problema dos transportes públicos, porque aí o aumento da passagem já deixou de ser o ponto central e a discussão ficou um pouco mais ampla na direção do próprio transporte coletivo nas cidades,
E, a partir daí, a gente viu surgir muito rapidamente e organizado pelas mídias sociais movimentos que, no primeiro momento, pareciam um movimento de apoio ao movimento paulista e que depois começaram a ganhar, né, musculatura própria e, portanto, se organizarem nas cidades, inclusive com alguns pontos de uma agenda local, como aconteceu aqui no Espírito Santo, com relação, por exemplo, à Terceira Ponte e o pedágio, não entrando no mérito dessa discussão. Mas o fato é que, num determinado momento, o problema paulista passa a ser uma questão nacional e, talvez, por uma coincidência de datas, entrou aí um terceiro elemento nessa discussão, que foi o elemento da Copa do Mundo. Porque esse movimento em São Paulo coincide com o início, já em junho do ano passado, da Copa das Confederações e toda uma discussão que veio junto a respeito de construção de estádios e mobilidade urbana e superfaturamento de obras e uso de dinheiro público para evento privado, enfim, toda essa carga de discussão que acabou sendo incorporada por esse movimento quando se saiu, por exemplo, na rua com cartazes do tipo "eu quero o hospital padrão FIFA", enfim, esse tipo de manifestação que se tornou muito comum em junho do ano passado. Houve uma visibilidade muito grande para essas manifestações, também por conta da Copa das Confederações e nas cidades onde houve jogos, como o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Essas manifestações, inclusive, coincidiram com dias e horários de jogos, até que a cobertura da mídia vai caminhar e se encerrar no campo daquela interpretação do vandalismo e da violência. Então, esse é um pouco o percurso do que acontece com o movimento. Em junho e julho do ano passado, a gente terminou com a versão de que todo mundo conhece essa versão, porque foi a que ficou mais confortável para essa imprensa que, num primeiro momento, não sabia explicar o que estava acontecendo, e ela se sentiu muito confortável com essa explicação de que existem manifestantes, que é justo, que tem todo o direito de se manifestar, e esses são os pacíficos, e no meio do movimento pacífico há a presença de vândalos, baderneiros, que querem destruir as coisas e que não são, de maneira nenhuma, comparável aos demais manifestantes. Então, de alguma forma, essa interpretação é a interpretação que ficou no final, no discurso dos jornais, da grande imprensa, a respeito desse movimento. Esse movimento que surpreendeu a imprensa, ele tem algumas características, algumas até que o Rafael já colocou. Primeiro, uma ausência de clara liderança. A gente não consegue identificar, e essa é uma característica forte, que influencia, inclusive, na própria cobertura da mídia, a dificuldade de encontrar um líder do movimento, alguém que fale pelo movimento. E não precisa ser um, podia ser um colegiado, podia ser um em cada estado, um em cada cidade, não importa. Mas a trajetória de cobertura da imprensa em torno de movimentos sociais e demandas sociais sempre envolveu o surgimento de lideranças. E, nesse caso, essas lideranças não existiam. Então, isso, de alguma forma, dificulta, né, essa narrativa que a imprensa tenta construir a respeito do movimento. Também, um outro ponto que o Rafael levantou foi o da agenda múltipla. Eu tive uma experiência parecida com essa que ele teve do relatório de 19 páginas. No momento das manifestações do ano passado, quando a Assembleia Legislativa estava ocupada, não sei se vocês se recordam, mas houve uma ocupação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e eu fui convidado por algumas das pessoas que estavam ali à frente da ocupação para ter uma conversa, fazer uma palestra, sei lá como queira chamar, para esses jovens que ocupavam a Assembleia, e era para falar justamente do que a gente estava falando aqui hoje, que era a cobertura da mídia sobre as manifestações e sobre esse movimento de ocupação. E um dos pontos que a gente levantou lá nessa época é que, nas assembleias que se realizavam, em geral, os pontos levantados, a agenda do movimento, incluía 40 ou 50 pedidos. E eles tinham uma reunião marcada com o governador. Eu dizia, gente, vocês vão levar 50 propostas para o... Imagina
Quantos minutos vocês vão ter para conversar com o governador? Mas você chega com uma lista de 50 propostas, vai deixar com ele, né? Tipo, é um bilhete, a gente deixa ali na mesa e depois ele dá uma olhada, porque não dá. E se isso, por um lado, dava um pouco mais de peso ao movimento, no sentido de que atraía pessoas com demandas muito diferentes, no segundo momento, na hora de tornar isso um pouco mais operacional, uma agenda com 50 pontos era difícil. E era difícil também para a cobertura da imprensa. Quer dizer, nessa construção de uma narrativa, tentando explicar o que é que está acontecendo naquele momento, além da ausência de lideranças, a ausência de uma agenda clara também dificultava a construção de uma determinada narrativa. Ao mesmo tempo, surge o elemento violento, que vai entrar nessa narrativa da mídia, primeiro com um certo espanto e um desconhecimento em torno dos black blocs. E vai gerar uma discussão enorme também pelo Facebook, de gente tentando explicar para os amigos o que é o black bloc, e ao mesmo tempo em que as próprias forças de segurança, as próprias forças do Estado tinham dificuldade também de entender o que acontecia naquele momento. E a imprensa não conseguiu contar essa história da maneira como esse debate se desenrolava, e isso propiciou, no segundo momento, a construção do relato em torno dos vândalos e baderneiros, que a gente está habituado a fazer essa leitura. Foi muito fácil, né, identificar que um determinado grupo presente nas manifestações, em determinado momento, utilizava da violência, ainda que se tentasse fazer o contraponto e dizer, na verdade, eles respondem a uma violência que é gerada pelo Estado, a polícia é violenta e aí os manifestantes respondem com violência, enfim. Mas não foi essa a narrativa que a grande imprensa construiu ao longo do tempo. Então, esse elemento novo, que era o elemento black bloc, acabou acrescentando também esse aspecto da violência dentro da narrativa da mídia. Bom, mas como esses movimentos de rua, de certa maneira, estavam muito integrados, né, a uma narrativa paralela, digamos assim, que se construía ali pelas mídias sociais, sobretudo pelo Facebook, naquele momento, essa outra narrativa, de alguma maneira, começou a se constituir como um contraponto à narrativa da grande imprensa sobre o que acontecia naquele momento. E aí, a gente começa a ter uma disputa entre esses discursos, se é que a gente pode considerar isso que eu estou chamando de narrativa nas mídias sociais como um discurso, porque, na verdade, há uma certa dificuldade, inclusive, de construir essa ideia por conta da multiplicidade de vozes. Mas, ainda assim, se a gente puder, grosso modo, generalizar, diria que começa a se estabelecer, então, uma disputa entre esses dois discursos. E, de certa forma, essa disputa começa a questionar, e isso é um elemento importante para a gente que pesquisa o jornalismo, é que talvez nunca antes a gente tenha tido, ou em raras oportunidades a gente tenha tido, pelo menos no Brasil, essa oportunidade de ver se construir, dessa vez no Facebook, um questionamento da própria existência e da própria razão de existir do jornalismo e da grande imprensa. É muito interessante que, nesse momento, se comece a gerar críticas sobre o discurso produzido pela grande imprensa, sobre os interesses envolvidos. É uma coisa que a gente conversa na academia, claro. Assim, meus alunos de introdução, no primeiro período de jornalismo, estão lá discutindo objetividade, subjetividade, os interesses na mídia, os interesses dos donos das empresas, enfim, repertório dos jornalistas. Mas ver isso discutido na sociedade era alguma coisa que a gente não tinha o hábito e fazia falta, e eu acho que ainda faz falta. Então, se eu posso ressaltar um primeiro ponto muito importante do que aconteceu para a mídia, para a imprensa, em junho e julho do ano passado, foi que essa discussão, que é presente na academia, talvez até de maneira um pouco pacificada, que é um pouco ausente dos próprios veículos de comunicação e é
completamente inexistente na sociedade, essa questão surge. Quer dizer, a gente, no jornalismo, como eu disse, é uma discussão quase pacificada, a ideia de que a objetividade do jornalismo é bom, alguns chamam de mito, para outros ela é um horizonte, ela é um objetivo, mas ela nunca se realiza claramente. Toda a cobertura jornalística vai ser sempre subjetiva. Eu estou falando para vocês, eu não sei muito bem qual é a composição da plateia, mas imagino que quem é do campo da comunicação tem isso muito mais claramente. Mas a sociedade tem dificuldade de enxergar dessa forma porque, inclusive, os próprios meios, pelo menos no Brasil, eles tendem a reproduzir esse discurso da neutralidade, da imparcialidade e trabalhar isso como um valor. Então você vê os jornais, as revistas dizendo nós somos imparciais, nós dizemos a verdade, nós somos neutros, como se isso fosse não só possível, mas bom. Então esse é o discurso da mídia, vende isso como um valor positivo. Bom, de alguma forma, esse questionamento ao papel do jornalismo e da mídia e ao desempenho, né, da cobertura naquele momento, leva muitos desses veículos a, de alguma maneira, eu diria, rever a sua cobertura, mas não no sentido de autocrítica, isso aconteceu muito raramente, mas pelo menos no sentido de se adaptar, com essa dificuldade de se adaptar a uma realidade diferente que ele estava enfrentando naquele momento. Então, de alguma maneira, essa reação à mídia e à cobertura midiática naquele momento provoca uma certa adaptação do discurso dessa grande imprensa ao que estava acontecendo e demonstra uma certa dificuldade, esse é um outro ponto importante, que o próprio jornalista na redação tem e, sobretudo, o jornalista de veículos online, para lidar com uma figura nova que surge nesse campo, que é o do participante produtor da informação. Aquele sujeito que está lá dentro do movimento e que, de alguma maneira, também produz informação sobre o que está acontecendo. Outros relatos, outros sentidos para o acontecimento, que não aquele relato e aquele sentido construído pela grande mídia. E os jornalistas têm dificuldade de lidar com isso. Ainda hoje nas redações, apesar de todos eles terem Facebook, todos eles estarem acostumados já a fazer postagens online da sua própria matéria, eles têm dificuldade em lidar com esses relatos que competem com a narrativa que ele produz, e ele tem dificuldade de incorporar à sua narrativa essa informação produzida fora do ambiente da grande imprensa. Isso foi uma coisa que ficou muito clara em junho e julho do ano passado. Ao mesmo tempo que a gente usava o Facebook para questionar a cobertura da mídia, a gente começou a sentir também onde é que o jornalismo tradicional faz falta e os valores desse jornalismo tradicional. Quando a gente começa naquela enxurrada de informações, naquele turbilhão de informações que a gente recebia não só pelos veículos da grande imprensa, mas na timeline o tempo todo, de gente produzindo de dentro das manifestações, que é uma capacidade de seleção e de, digamos, estabelecimento de critérios e de prioridades na informação, que de alguma maneira são o que validam e trazem confiabilidade à informação que a gente tem na mídia e nos jornais. Por que eu digo isso? Porque vocês devem ter visto, tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto no sentido libertário quanto no sentido mais conservador, uma série de boatos e falsas informações que naquele momento começaram a circular e ganhar valor de verdade. Então, coisas do tipo Suzane von Richthofen vai assumir um cargo de diretora numa comissão do Congresso Nacional e vai ganhar um salário de sei lá quantos mil reais, e isso é um absurdo. Tudo é um absurdo. E todas essas publicações terminam com isso é um absurdo. Só no Brasil, caixa alta, só no Brasil isso acontece. Né? No Brasil isso também não acontece, é só um boato, né? Mas todo mundo termina com só no Brasil uma coisa dessas acontece. Também eu lembro de um outro, Jean Willis. Jean Willis queria introduzir o ensino muçulmano nas escolas brasileiras.
Assim, eu acho que vale uma análise, um post desse tipo, né? Por que Jean Willis, né? Por que as escolas Tem um também bom, que é funkeiros tinham invadido o shopping Vitória. Funkeiros no shopping Vitória? Foi feito pela Gazeta. Essa a gente lembra também. Mas a história aí, você pega, por exemplo, os boatos, a circulação de boatos, está muito nesse nível do outro lado da grande imprensa, que é o que fez talvez ela se tornar a grande imprensa e ganhar o peso que ela tem na sociedade, que é essa capacidade de selecionar e validar os acontecimentos do dia a dia. Quer dizer, essa seleção e essa validação tem uma série de aspectos negativos, a construção de um relato único, deixar de fora vozes que não são nunca representadas nesse discurso, mas ao mesmo tempo, num ambiente de múltiplas vozes, pelo menos da maneira como nós nos organizamos hoje, da maneira como nós estamos habituados a receber informação, esse discurso não hierarquizado, ele acaba criando alguma dificuldade. Bom, e por fim, então, um pouco para encerrar, eu acho que a gente fica, ainda hoje, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente está às vésperas, né, do início da Copa do Mundo, e me parece que vai ter Copa, mas ainda assim a gente se questiona se a gente não vai ter uma repetição do que se viu no ano passado. Eu particularmente acho que teremos muitos movimentos, manifestações de rua, mas não será uma repetição do que a gente viu em junho do ano passado. Tem um ano de diferença aí, algumas coisas caminharam em outras direções, então não dá para esperar a mesma repercussão e a mesma mobilização, ou da mesma forma que a gente viu no ano passado. O que vai acontecer daqui a alguns dias, ela é, na verdade, um resultado e é uma continuação do que a gente viu no ano passado, mas não a sua repetição. Mas, de qualquer maneira, continua sendo muito rico e vai ser muito interessante conseguir observar como é que esses relatos paralelos nas mídias sociais vão conseguir narrar essa história que a gente tem aí pela frente, ao mesmo tempo em que a gente vai tentar ver, do ponto de vista da grande imprensa, que tipo de relato será construído em torno das manifestações durante a Copa do Mundo. Então, essa é um pouco a minha expectativa, né, daqui para frente, e espero que a gente possa voltar a discutir isso no futuro com esses novos elementos. Então, obrigado a vocês e boa tarde. Agora sim, dando início à fala do professor Fábio Manini. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite dos meninos, dos professores, para estar compondo essa mesa, com colegas, para discutir, fazer uma reflexão sobre 2013 e o papel da imprensa após 2013. Eu fico muito feliz porque eu estou num processo de licença, né? Não tenho dado, as minhas atividades didáticas estão temporariamente suspensas. Estou fazendo pós-doutorado, saí em maio de 2013 para estudar manifestações a partir da rede, né? Então, previa um pós-doutorado muito tranquilo, assim, com muita tranquilidade, porque ele é interno, um projeto que fazemos entre a UFES e a UFRJ, e, enfim, né, alguns de vocês, ou talvez muitos, sabem o que aconteceu. Eu publiquei um texto no dia 14 de junho, chamado Batalha do Vinagre, e, enfim, né, o mundo descobriu um laboratório em Vitória. E aí o pessoal da Folha, quando me ligou, falou: mas por que Vitória? Por que vocês estão conseguindo produzir inovação? Eu falei: enfim, Vitória poderia ser em qualquer outro lugar, né?
E, então, esse lugar de fala é um lugar também bem interessante, porque é um lugar que eu venho do mediativismo, né? Minha formação profissional é também dentro do campo da produção do medialivrismo, né? Quando a gente começou a usar o termo medialivrismo, as pessoas não entendiam o que era, algumas riam, né? Diziam que a gente acreditava em coisas como blog, e hoje virou quase mainstream, assim, né? Ou seja, falar mediativismo, medialivrismo, né? Algo do mainstream. Mas esse processo de olhar os acontecimentos políticos e narrar os acontecimentos políticos e refletir sobre esses acontecimentos políticos, eu sempre desconfio da reflexão daqueles que não estiveram dentro das manifestações. Né? Ligou a tecla off para o que estava acontecendo em várias partes do Estado. Ou seja, essa dimensão de crise geral, né, dá também numa crise ou numa miséria da política que está acontecendo hoje no Espírito Santo. Né? Ou seja, não há nenhuma possibilidade, nenhum horizonte de você olhar para algum sujeito que está se colocando no campo eleitoral para dizer, bom, esse cara me representa, como dizia o lema lá das manifestações, né? não me representa. Né? Porque também o jogo partidário ficou baseado não só no interesse absolutamente econômico, mas também num jogo de caciques. Né? Você vota em quem aqueles caras decidem em quem serão os candidatos. Então, virou assim uma dimensão árida em que a gente vive um processo forte, né, de um problema político que precisa ser resolvido. Não vai ter como a gente avançar politicamente sem a gente discutir o processo democrático nosso. Então, essa é uma discussão que parece ser de fundo, mas ela é absolutamente diferente. Do ponto de vista da imprensa, o que eu tenho a dizer da imprensa? Eu acho que a imprensa, eu acho que a imprensa, eu acho que surgiu de interessante. Surgiu, na verdade não surgiu, se consolidou um processo de produção de narrativa já existente na rede, já conhecida na rede, né? Mas que passou a ter muito público, né? Tem que pegar BH nas ruas. Vou falar de algumas experiências brasileiras que não são tão conhecidas assim, né? BH nas ruas, que tem mais de 120 mil seguidores, lá, as experiências dos anônimos, que eu acho também alguma coisa muito interessante, o pessoal, a turma de Belém, que eu esqueci o nome do coletivo que narra maravilhosamente bem, aquela fluidez de gente fazendo streaming nas ruas do Rio de Janeiro, né? Fantástico, aquele monte de coletivo, inclusive brigam muito entre eles, né? Então essa minimamente, cerca de 30, 40 coletivos que passam a fazer streaming em vídeo, aqui o Muqueca Mídia, né? Essas pessoas viveram ou vivem situações muito materiais, né? Muitas delas foram perseguidas aqui no Espírito Santo, inclusive. A polícia perseguiu cara que estava fazendo narrativa na rua. Entende? Ou seja, inclusive a gente do laboratório, né? A gente viveu experiência ímpar da polícia tentando retirar da gente, né? De dois caras do laboratório, a câmera para fazer a filmagem, né? Gerou depois um vídeo com quase mais de 300 mil acessos. Ou seja, a gente está falando materialmente disso, ou seja, daqueles que querem narrar e falar do mundo, né? E de outro lado, né, aqueles que têm total conluio com esses setores políticos. A gente não pode esquecer que essa experiência de imprensa do período mostra o verdadeiro conluio, né? Ou seja, a imprensa se tornou uma forma de vocalização desses caras. Não precisa falar, né, da experiência do pedágio. Ou seja, a experiência do pedágio, e nesse sentido os movimentos são muito vitoriosos. Muito vitoriosos. Eu acho que, eu discordo um pouco do Rafael, eu acho que uma das críticas que poderia ser fazer os movimentos foi exatamente de abandonar essas 19 páginas
e todo mundo se concentrar energia para o fim do pedágio. Porque virou uma obsessão. Né? Quando saiu o resultado, obviamente, toda uma armação política, porque eles estão brigando entre si lá em cima, aqui no Espírito Santo, né? Saiu o resultado é um relatório preliminar, né, do TCU? TCU não, TCU conta do vício universitário. Você sabia que é uma questão política que estava discutindo ali, mas imediatamente os movimentos já se articularam. 800 milhões é muito dinheiro que os caras devem para a gente. Então, acho que a imprensa, ao mesmo tempo, acho que os relatos dos movimentos, concordo com o Rodrigo, faltam a eles talvez uma experiência com reportagem. Faltou muito, né? Ou seja, a gente não teve repórteres de texto, né, que surgiram. A gente teve muita experiência de streaming de vídeo, mas essa narrativa mais textual, né, que envolve talvez um pouco mais de menos imediatismo, típico do streaming, a gente não viveu tanto. Né? Mas me parece que agora que a gente está também nesse barco, né, que é o barco não da crise da imprensa, da crise do jornalismo. Ao contrário, na era do ouro da imprensa. Essa que é a questão. A gente está vivendo no momento mais interessante para se fazer imprensa. Não só no Brasil, mas também no mundo. Porque agora há possibilidades, não somente de ter outros veículos, mas que também aqueles que sempre se constituíram num polo minoritário, né, e suas vozes eram absolutamente sufocadas, para usar o jargão, passaram a comunicar as suas questões. Né? Então, essa abundância de sujeitos que falam, sujeitos que narram, né, cria um curto-circuito já sabido, né, já conhecido. E mais, cria uma outra questão. Né? Vai criando também uma crise econômica nesses veículos. Porque a gente também está percebendo uma redução drástica das audiências televisivas. Vamos pegar o principal jornal brasileiro, na televisão, o Jornal Nacional, que tinha share de 90% em 89, quando eles fizeram aquela edição lá do colo do Lula. E agora tem share, se chegar a 30%, é festa na redação do Jornal Nacional. A gente está falando dessa situação em que se vê continuamente as pessoas substituindo a televisão aberta por Netflix. É disso que a gente está falando. Né? Não vou nem falar dos jornais, né, de papel, que esses tendem a ter que ter um outro tipo de procedimento. Mas é verdade também que muitos usuários compartilham também a imprensa, bastante a imprensa. Porque a imprensa ela tem um papel, primeiro, ela é rápida na consolidação de determinados acontecimentos. Né? Ela tem uma estrutura noticiosa que produz informação diária, etc. Né? Então, a gente viu que os melhores jornais foram os mais lentos. Isso é genial. Ou seja, os jornais que fizeram as coberturas mais equilibradas foram os jornais mais lentos. Ou seja, aqueles que não têm uma preocupação em dar a informação de modo muito rápido, no tempo do usuário de internet. Então, esse modo de agir no campo da notícia, que é algo já conhecido em boas redações, não somente em grandes, mas em boas redações, de que muitas vezes o mais importante é dar a informação de modo mais completo do que oferecer a informação de modo mais rápido, que foi o caso que aconteceu aqui com o jornal A Gazeta em relação, né, à repressão policial que foi feita a um grupo que estava próximo ao Shopping Vitória. Esse grupo reprimido correu por um espaço que é absolutamente seguro. Né? E em pouco tempo, em poucos minutos, a informação que existia, um arrastão, né? não era invasão, era arrastão, né? Foi
compartilhado com imagem, inclusive, dentro da... Ou seja, errar também faz parte da realidade das redações, né? Mas também algo que se deve criticar ao extremo, ou seja, o erro também acontece, né? Mas esse processo de um ano que ainda não terminou, né, é algo muito curioso que a gente presencia nessa subjetividade política que estamos vivendo, né? Talvez a gente vai conviver com uma eleição de recorde de abstenção, de recorde de voto nulo, né? E ontem eu conversava com colegas no Rio de Janeiro e ficava nessa discussão, né, do significado do voto nulo, e é preciso agora discutir também essa postura política, né? Esse recado político, ou seja, gerar mais crise, mais impasses institucionais. Eu acho que não dá para conviver com governos, né, que não percebem que é preciso ser mais múltiplos no processo de democratização da comunicação. Não dá para conviver com governos que compram anúncios publicitários em jornais do interior do Espírito Santo porque caríssimos, o que era 1.000 virou 10.000, porque é preciso que a imagem de tal político, né, apareça constantemente. Ou seja, uma das características mais importantes que a gente precisa construir é ter controle social das verbas publicitárias. Se a saúde tem controle social das verbas, se a educação tem controle social das verbas, por que a comunicação é a última fronteira dessa discussão? Uma outra discussão importante que a gente precisa colocar, eu vou fechar aqui colocando uma pauta ativista, é a construção de um ativismo de dados. Os dados cada vez mais estão em bancos de dados públicos. O Espírito Santo, inclusive, esse governo, ele se destacou, né, por construir uma base de transparência de dados, né? Isso é importante também salientar, né? No entanto, muitos dados ainda são ocultos, não estão transparentes. E uma maneira da gente construir também uma prática ciberativista é revelar esses dados. Dados de doação de campanha, por exemplo, é um elemento importante, porque hoje nós temos 5 empresas que elas sozinhas elegeram 90% dos deputados estaduais. Sozinhas. Então, não há como ter democracia possível desse jeito. Assim não vai dar. Outro campo para se revelar muito dado, Poder Judiciário. Poder Judiciário é o poder mais fechado da República. No entanto, se a gente começar a levantar os 100 últimos processos envolvendo os grandes litigantes desse Estado, nós vamos ver os padrões de conluio de juízes com empresas. Quais são os padrões da defesa, da promotoria ou da acusação, sei lá como se fala. Ok? Ou seja, a gente precisa também ter uma clareza de que é necessário, no campo social, a gente incluir nossos colegas da computação, da engenharia, etc. Porque esses caras, eles têm uma capacidade de produção de mineração de dados, de uma certa inteligência de mineração de dados que muitas vezes a gente não tem. Então, eu acho que produzir mídia cada vez mais vai ser produzir multiplicidade de visões de mundo. E a gente agora precisa se acostumar com uma realidade desta democracia pós-2013, que vamos conviver com vários, talvez centenas, milhares de microprotestos de 400 pessoas, 800 pessoas, 1.500 pessoas. Isso faz parte da democracia. É assim que a democracia se faz.
possivelmente não vai ter grandes, né, aquele ímpeto inicial, talvez ele não aconteça novamente. Mas vai ser da nossa democracia esse contínuo processo de estar no trânsito e ficar parado dizendo hoje tem protesto, né? E esse protesto ele vai acontecer, ele vai se realizar. E acho que no debate a gente pode discutir a questão da violência, que parece, concordo com os colegas. Eu acho que a gente tem que discutir o papel da violência nas manifestações, porque realmente ela conta muito mais contra do que a favor. Mas aí, no debate, a gente, se houver, né, não sei se vai, a gente pode discutir. Obrigado. Bem, o nosso tempo não está exatamente dos mais longos, né, para fazer um debate, então a gente ainda tem só meia hora. Eu vou só fazer um apontamento rapidinho e abrir um espaço para fazer umas 3 ou 4 perguntas, ok? Eu vou tentar fazer uma apanhada aqui, juntando a fala dos 3 palestrantes, que o Rafael começou falando sobre a questão da sociedade civil e a relação ou a falta de relação da sociedade civil com as estruturas de poder. E depois o Rodrigo ele vai falar sobre essa dificuldade que os grupos midiáticos tradicionais tiveram em fazer construções narrativas quando boa parte dessa sociedade civil age de uma forma inesperada. E o que acontece? A minha impressão é que, pelo menos no caso da imprensa, mas isso também se estende aos outros veículos de comunicação, sejam jornalísticos ou não, eu acho que uma função primordial, mais do que informar o indivíduo, é uma outra coisa que fica um pouco oculta, que é formar a pessoa. Então, os veículos de comunicação eles têm um papel preponderante na formação do indivíduo e na formação das subjetividades. E o que acontece? Quando a gente vê um tipo de sociedade em que as pessoas não têm acesso ao poder, mas elas têm acesso à informação, então isso parece que delineia um certo padrão, digamos, ideológico, de como a mídia, pelo menos a mídia mais abrangente, que atinge a maior parte dessa sociedade, como é que essa mídia atua. Agora, essa mídia se esbarrou com uma situação que era nova e ficou com uma certa crise, porque ela se viu nua, o rei ficou nu perante todo mundo que tem um acesso à internet praticamente, porque ela construía um discurso e esse discurso era desconstruído logo a seguir, com múltiplas postagens, múltiplos posts e por aí vai. Então, o que acontece? Por um lado, o Fábio faz uma provocação, falando que as reivindicações são concretas. Se essas reivindicações são concretas, efetivamente falando, e quando todo mundo diz que são vagas, o que acontece? É uma crise que acontece institucionalmente na política, ou seja, a política não lida mais com o tipo de sociedade que a gente constrói, e essa crise se reflete também nos meios de comunicação, ou seja, o meio de comunicação, a mídia tradicional, e mesmo as novas mídias com a informação, ainda não conseguem lidar com o tipo de sociedade que estamos construindo e os novos tipos de discursos que estão surgindo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu consegui abstrair juntando as 3 falas. E se alguém quiser responder a isso, levar isso em frente também, fique à vontade. Algum de vocês quer fazer alguma coisa? Pode começar por agora inverso? Bom, eu acho que, por exemplo, acho que tem algumas pautas que são bem concretas e que precisam, que possivelmente estavam lá entre os 19 páginas e não estão resolvidas, né? Questões ligadas à mobilidade urbana, uma pauta dos movimentos, não uma pauta dos governos,
seja, os movimentos colocaram isso desde 2005 mais fortemente aqui no Espírito Santo, né? Mas mobilidade virou, né, assunto de qualquer político, né? A qualidade do transporte público também, né? A máfia, que é o transporte, o sistema de transporte no Espírito Santo, né? A questão da polícia é um elemento também muito importante desse movimento, ou seja, não dá para conviver com esse regime que trata, né, manifestação e protesto como algo sempre criminalizado, a discussão sobre as minorias sexuais, que até então, né, isso não estava sendo tratado de maneira mais cuidadosa, ou seja, o amplo espectro da questão dos direitos ambientais, né, que nós vivemos isso aqui, né, na pele, porque se dá áreas ambientais para especulação imobiliária, para a área industrial, e depois isso tem um impacto na vida das pessoas, né? Há estados brasileiros, por exemplo, que nem água determinadas regiões têm, né? Virou volume morto, né? O nome da... Enfim, esse é o projeto Tucano em São Paulo, chegou a um nível que é isso, né? USP de greve, sem água. Então, acho que essas pautas, e eu acho que a questão da comunicação é uma delas, elas são construídas de modo muito direto, é um outro processo de construção política, né? Que também está em processo de elaboração, né? É só lembrar que na manifestação se não falo, acho que foi em agosto, né, quando há um processo, os vidros são quebrados no Palácio Anchieta, por quem a gente ainda não sabe, né, porque eles foram os únicos que não foram presos, e, né, e os militantes foram, né, aqueles não. A manifestação, quando chega no Palácio Anchieta, quem aguardava era o BNE. A gente está falando com esse tipo de política. Entende? Esse tipo de política não quer receber nem 20 pautas na sua mesa. A gente está falando com dois partidos de esquerda, PSB e PT. A gente não está falando de DEM, não está falando nada disso. Está falando de dois partidos de esquerda, né? Ou a gente imaginaria que era de esquerda, né? Ou seja, que o padrão de relação com os movimentos foi isso, ou seja, né, no Palácio da Anchieta, que aguardava o BNE lá dentro, a espreita, né? Então, acho que a gente, ao mesmo tempo, tem que criar pontificações, né? Não é questão aqui de revolução ou reforma, mas há que se negociar, né? Agora, esse processo de negociação ele vai acontecer também, a gente sabe, de um outro modelo. Esse processo de representação de algumas lideranças que chegam, né, vai acontecer de modo distinto. Eu acho, por exemplo, o MPL em São Paulo é um bom exemplo, né? Ou seja, que há um processo de rotatividade das representações, né? Ou seja, hoje quem vai negociar? Fulano, fulano, fulano. Amanhã é outro grupo, né? Então, testar outros procedimentos também de negociação, né? E fazer, do ponto de vista dos movimentos, uma política um pouco mais de resultado, né? O MPL, por exemplo, ele falou, olha, a gente quer 5% do PIB de São Paulo para mobilidade. Sair de 0 ponto alguma coisa para 5%. Então, isso foi uma negociação com a Haddad, que já no orçamento de agora temos 5% para mobilidade urbana, o que desencadeou o aumento do IPTU. E aí abriu um conflito sério entre o governo do PT e parte das classes altas e algumas médias altas em São Paulo. Então, acho que tem um processo também aí que a gente vai ter que conviver, que é essa relação do movimento direto na rua, trazer suas pautas, e a negociação, ela vai se dar também nesse conflito. Agora, há que se produzir um processo de relação. Acho que os movimentos eles precisam, né, não sei se o que vocês consideram, ter um processo de negociação que leve a determinados resultados. Na minha avaliação, Vitória é muito exitoso. É um movimento exitoso. Porque a questão do pedágio e o fim dele, e a sustentação do fim dele, que é uma outra coisa, né?
E também as mudanças, né? A gente vê a imprensa com capas, lindas capas, né, do fim do pedágio. Isso mostra também uma mudança editorial, né? Ou pode também ser que determinados veículos estão mais alinhados com, né? Mas, para aquelas capas que eram, né, consideradas da baderna, que o Rodrigo falou, agora são capas muito mais bonitas, muito mais interessantes, etc. Mas, eu acho que é uma vitória dos movimentos. Mas há muitas outras pautas. Porque esse governo, por exemplo, do Espírito Santo, continua realizando processos de remoções forçadas de dezenas de famílias, que, em geral, não tem o streaming de ninguém. De ninguém. Então, há aí um campo aberto importante de formação de novos mídia livristas, de outros mídia ativistas, para que eles possam também, né, upar informações sobre violações que eles estão cometendo. É um trabalho importante dentro do campo ativista para fazer. Muito importante. Queria só destacar dois elementos aqui. A gente não pode esquecer que, assim, suspender a cobrança do pedágio é uma coisa que favoreceu o interesse da Rodosol. Era para não acabar com o contrato de vez, que, por demagogia política do jogo aí das duas grandes forças, a Assembleia Legislativa estava para aprovar. Aí, para evitar o fim dos dois pedágios, suspendemos um. Aí resolvemos o problema. Então, assim, né, então acho que essa é uma questão que tem um fundo aí dessa luta. Eu acho que, assim, o movimento social, nessa amplitude que tem, e acho que tem, claro, muitas propostas concretas, né, naquelas 19 páginas que eu vi, mas precisa amadurecer muito ainda, porque tinha lá uma série, né, de generalidades, e citei aqui o caso da reforma política, que era a mais genérica que eu vi, que basicamente não me diz nada. Fundamentalmente, todo mundo é a favor da reforma política. Qual é? Aí é que é a questão. Mas eu acho que o movimento tem que amadurecer e tem que compreender, acho e concordo com essa colocação do Fábio, no sentido de que tem que ter um processo de negociação, e nesse processo de negociação, claro, você vai ter que estabelecer prioridades. Acho que é a questão lá de São Paulo, por exemplo, queremos PIB para a mobilidade, né? Quais são os nossos grandes dilemas? E realmente me parece que a postura da violência, né? E aí, volto ainda, Fábio, na primeira manifestação, eles foram recebidos pelo BME lá na casa, na residência oficial na Praia da Costa. Lá no nosso cantinho lá, né? E a gente mora próximo lá. E aí eu conversava com um aluno lá na UVV na hora, né? Que tava, e aí eu perguntei, e aí, como é que está a manifestação? Estava dando aula, né? Aí, não, professor, eles estão indo para a casa do governador. E aí eu fiz essa pergunta, e quem está lá para recebê-los? Aí ele falou, BME. Eu falei, ih, acabou. Porque, claro, o BME não é para negociar nada. O BME faz isso ou vai apanhar. Não faz isso, eles batem. Não tem... Não, veja bem, vamos ver aqui como é que é. Não tem nada. BME não é negociação. Então, ali me parece que foi um erro do governo que mostrou, né? É uma visão errada, né? A compreensão errada do momento de transformação. E esperemos que compreendam em algum momento essa transformação. Acho que a crise da representação, que é antiga nos sistemas de política representativa parlamentar aí e tal, realmente, né, só fez se avolumar com essa crise e que precisa se repensar, né? Precisa se repensar nas várias dimensões aí da democracia, seja a própria representação, seja a participação, seja a democracia direta.
Uma coisa né, e acho que é importante trazer essa discussão, por mais difícil que ela seja, do fundo para frente da reforma política, é que nós temos que trabalhar a ideia de movimentos políticos, e não necessariamente partidos políticos, a possibilidade de criação de movimentos políticos, inclusive com interesse eleitoral, sem essas amarras que a gente tem que ter hoje, um monte de assinatura, um monte de coisa, um monte de... Isso não dá mais, porque os partidos não conseguem representar esses movimentos de mudança, e o movimento surge hoje, disputa o poder por alguma questão, por alguma situação específica, e depois ele desaparece, vai surgir outro lugar. Como surgiu aquele Podemos, eu acho, na Espanha, o 5 Estrelas lá na Itália, seja de direita, de esquerda, nacionalista, aí não me interessa, estou falando do ponto de vista da concepção. E acho que a gente tem que trabalhar com experimentações, né? Então, por exemplo, apenas especulando para dar um exemplo, especular no âmbito das eleições municipais, candidaturas avulsas, sem necessariamente você ter que ser de partido político. Uma preocupação que eu tenho, para terminar, é esse negócio do financiamento de campanha. Eu sou contra o financiamento privado de campanha, mas acho que é vender uma ilusão dizer que implantar o financiamento público de campanha vai acabar com a corrupção eleitoral. Não existe prova disso. Inúmeros estudos acadêmicos. Nós temos um grande estudioso disso no Brasil, que é o professor Bruno Speck, da Unicamp, da Transparência Internacional, estuda isso há muitos anos, e ele chama a atenção para isso. Não existe nenhuma garantia que financiamento público acabe com a corrupção eleitoral. Inclusive, em muitos lugares que foi implantado, ele estimulou fortemente o Caixa 2. E dada a nossa tradição aqui no Brasil, eu acho bom a gente ficar de pé atrás. Então, assim, financiamento público de campanha com mecanismos efetivos de controle sobre isso. Porque se não implantar mecanismo de controle, vai ser um cheque em branco para o Caixa 2 operar ainda mais livremente e as empresas deitarem e enrolarem para continuar elegendo gente como fazem agora com algum tipo de informação. E aí, nesse negócio, vale a pena a gente consultar, tem um projeto interessante da Transparência Brasil, chamado Excelências. Né? Você entra lá no site da Transparência Brasil e lá tem um ícone de Excelência, vem as várias informações dos vários senadores, deputados, inclusive todas as fontes de financiamento que eles buscam nos dados oficiais. Queria só comentar, vou permitir que vocês façam as perguntas, mas em relação a essa discussão do pedágio da ponte, por exemplo, tenho dificuldade de encarar o pedágio como um resultado positivo das manifestações de junho e julho do ano passado. Acho que em algum momento, e aí sim, nesse sentido ele é uma vitória dos movimentos, em algum momento o pedágio ganhou uma questão simbólica. A cobrança ou não cobrança do pedágio não era exatamente uma pauta no início do movimento, mas a própria ponte e as cabines do pedágio e a proteção que o BME fazia das cabines do pedágio se tornou simbolicamente importante para o movimento. Então, nesse sentido aí, sim, eu acho que hoje a gente passa lá e vê as cancelas levantadas e as cabines protegidas com madeira, de alguma maneira me lembra, eu faço essa travessia todo dia para o VV, isso de alguma maneira me lembra os movimentos de junho e julho do ano passado. Essa situação de passar na cancela e ver as cabines tampadas com madeira e as cancelas levantadas. Então, acho que simbolicamente, sim, isso tem um peso um pouco maior. E aí, nesse sentido, a gente pode acreditar isso a alguma coisa que, pelo menos, é uma discussão levantada a partir dos movimentos do ano passado. Porque se a gente ganha alguma coisa com essa nova forma de se manifestar, e aí, muito além da discussão de se é uma pauta vaga ou concreta, na verdade, me parece ela é muito mais uma pauta extensa do que vaga. Acho que cada uma das pessoas que está ali defendendo o seu ponto de vista tem uma razão muito concreta para defender aquele interesse especificamente, mas acho que a gente começa a perceber uma nova forma de atuar politicamente e de se manifestar, e é para essa forma que a gente precisa estar atento. Eu acho que muito mais do que desclassificar os movimentos pelo tamanho da pauta ou por serem pautas vagas, é entender de que maneira esses movimentos hoje se organizam com os instrumentos novos que eles têm na mão e pensar como exercer o nosso papel na política daqui para frente com esses novos instrumentos.
Bem, agora abrir o espaço para pergunta. Então, quem quiser, por favor. Não sei se esse microfone está funcionando. Alô? Está funcionando? Esse está funcionando? Boa tarde. Vocês já, eu sou a Carlos, vocês já me conhecem. E eu gostaria de perguntar sobre a questão da lei tradicional, que se já não veio de hoje, mas com o decorrer dos protestos, depois deles, daí se tem cada vez mais nítido a impressão de que os veículos têm se fechado mais com um tipo de público no lugar de absorver mais, não absorver, mas se auto-questionar em relação às críticas que têm sido colocadas em relação a ele. A impressão que fica é que, além do fechamento, você vê que os jornais e a televisão estão ficando mais agressivos em relação às notícias. E cada vez mais tem se visto nas mídias tradicionais um papel deplorável de, por exemplo, colocar como notícias principais fatos esquisitos que são altamente questionáveis quanto ao interesse público. Como, por exemplo, recentemente o Estadão colocou uma matéria dizendo que os Black Blocs têm associação com o PCC. Isso sem contar naquela ascensão cada vez maior dos veículos tradicionais, que é aquele colunista ultraconservador que existe só para agradar essa parcela de público. Aí eu gostaria de saber a opinião dos senhores sobre esse fechamento cada vez maior da nossa mídia. Pode começar agora, posso começar? Pode ficar para vocês, tá? Bom, vamos lá. Acho que sim, Gabriel. Nesse sentido, isso pode ser de fato uma reação da mídia a talvez um enclausuramento dentro de um conservadorismo maior, mas não me parece que isso seja novo. Acho que isso ficou só mais evidente e talvez, portanto, se ressalte determinados traços da grande imprensa brasileira. Você citou o caso do Estadão aqui, não preciso enumerar as vezes em que, de alguma maneira, o Estadão se manifestou de maneira mais conservadora que o restante da sociedade. Então, não vejo isso como uma novidade. Agora, como o Fábio falou na apresentação dele, esses próprios veículos também têm um problema com o público, com sua audiência, com conseguir um retorno de audiência de Ibope no caso das TVs, ou de venda e tiragem no caso dos jornais impressos. E de alguma maneira esses jornais acabam falando para o seu público mais fiel, né? Então esses colunistas de direita e mais conservadores acabam se voltando para esse público mais fiel dos veículos impressos, embora ele não represente. A gente não pode também achar que, de alguma maneira, 3 ou 4 jornais e meia dúzia de colunistas conservadores vão representar o conjunto da imprensa brasileira. Então, mas me parece aí, já opinando sobre isso, me parece até positivo que a gente consiga identificar na imprensa quais são as opiniões, quem é quem, para que lado pesam determinado veículo ou colunista. Me parece melhor assim do que quando todo mundo parecia bem com tudo e todo mundo com uma pretensa neutralidade. Então, acho positivo que um movimento de rua como o do ano passado, se é que existe essa relação que você está fazendo, eu diria ainda que é positivo que um movimento como esse tenha revelado essas posturas que antes elas de alguma maneira ficavam ali um tanto diluídas nos veículos. Então não vejo isso de maneira negativa. Agora, acho que esse tipo de exagero, por exemplo, como a vinculação entre Black Blocs e o PCC,
tem hora que, de fato, a mídia cruza a linha, ultrapassa qualquer limite que a gente possa imaginar medianamente, né, de um comportamento de imprensa equilibrada enfim. Mas se ela encara isso como uma batalha, se a gente começa a achar que esses veículos declaradamente defendem um determinado ponto de vista, estão numa disputa midiática, inclusive com as novas mídias, e o veículo reconhece isso como uma batalha, inclusive ideológica, não dá para achar que esse tipo de ingrediente, esse instrumento, vai ficar de fora dessa disputa midiática. Isso vai continuar acontecendo. Essa questão é interessante porque, enfim, tenho convivido com muitos jornalistas de diferentes veículos, desde o independente a coisa bem mainstream mesmo, né? E é muito curioso que eu fui de uma carona de táxi, né? Na verdade, para rachar o táxi. Na verdade, no final, nem paguei o táxi, quem pagou foi as organizações Globo. Me dei bem, né? Mas eu fui conversando com uma editora do Globo. Eu saí de um evento, estava indo para Congonhas, e ela estava indo para um evento para Congonhas também, e aí fomos juntos. E ela falou, olha, a situação tá muito ruim, tá muito complicado. Primeiro porque é difícil hoje o jornalista dessa imprensa cobrir as manifestações. Porque as manifestações se blindaram duplamente. Primeiro, tendo a sua própria narrativa. Segundo, que a polícia também agora tem a sua própria narrativa, né? Porque ela fica, né, só que não vai narrar nada. Aliás, esses vídeos nós podemos reivindicar pela Lei de Acesso à Informação. Okay? A gente pode solicitar que a polícia entregue todos os vídeos que ela produziu nas manifestações, que isso não é protegido por sigilo, né? Isso é ótimo, só para ver como que, né, primeiro se esteticamente esse pessoal está bem preparado, né, ou se é só um mecanismo de vigilância. Mas isso por um lado. Por outro, há uma hostilidade muito grande do profissional de imprensa para com o profissional de imprensa, né? E muitas vezes o relato do trabalhador de imprensa, a gente não consegue trabalhar, a situação é muito difícil, nós somos muito hostilizados, às vezes inclusive mais que hostilizados, né? Então os jornais eles começaram a ter uma dificuldade, sobretudo em Rio e São Paulo, de cobrir as manifestações. Então eu não sei se isso é uma conquista da sociedade civil ou isso é um problema que a gente convive da nossa estrutura midiática, que ela não consegue fazer em um processo de longo prazo uma cobertura mais equilibrada. Por exemplo, eu acho o Estadão o melhor veículo de todos eles, assim, mas você vê. Então é muito ambíguo isso. Agora, por outro lado, você tem também um procedimento que é quem teve muita relevância nas manifestações do Brasil, nas redes sociais. A imprensa teve muita relevância. Muitos de nós compartilhamos muitos links de imprensa. Inúmeros links. Então é uma relação de amor e ódio, né, que a gente bate, mas a gente compartilha, né? E por que a gente compartilha? Porque há alguma relevância naquela informação. O senhor já ouviu falar do Ford? Já. É ótimo, né? Que é uma maneira de você sair do Facebook também, né? Também tem isso, né? Então, esse elemento é uma discussão interessante, né? Então, por que nós compartilhamos a imprensa? Porque tem uma relevância. E a imprensa, nas redes, ela teve muito compartilhamento. E isso levou, óbvio, a um aumento do tráfego dos portais de imprensa. E aumentando o tráfego nos portais de imprensa, você também potencializa comercialmente esses portais, né? Só que o que aconteceu, por exemplo, com o Globo, ele é sui generis, né? Houve toda uma manifestação de cancelamento da assinatura que deu resultado. E aí que o negócio já estava mal das pernas, teve um cancelamento de 10% a 15%, o negócio ficou pior. Então o Globo decidiu
e essa era a informação que a editora estava me falando, de inverter. A redação online ela vai ser 3 vezes maior que a redação de papel. Então houve essa metamorfose, né, está acontecendo. E um dos produtos do Globo é o Mini Doc. Pô, Mini Doc é o que o pessoal de mídia independente faz, pô. Né? Mini documentário de registro dentro das manifestações. Então, é curioso isso. Então, há uma rediscussão de como essas estruturas comerciais de imprensa elas vão lidar com esses novos públicos também. Né? Há possibilidades de novos arranjos, novas relações. A gente tem visto, por exemplo, experiências como agência pública, né, surgindo a partir de financiamento coletivo. Né? Então, acho que é um campo importante para analisar. Mas a gente demoniza muito, mas todos os veículos de imprensa eles também tiveram um papel muito interessante, importante, mas eles foram também, como disse o Rodrigo, eles foram mudando a maneira de lidar com a manifestação. Então, ou seja, as manifestações pressionaram mais equilíbrio na cobertura. Foi uma conquista também das manifestações no Brasil. Porque quando o Globo se viu naquela situação, né, de perda de anunciante, tantas perdas, não tem jeito. A única opção é o equilíbrio. Mas, por exemplo, o Globo provocou um linchamento do Marcelo Freixo, gratuitamente. Então há momentos, como diz o Rodrigo, de espasmos reacionários. Né? Mas não há dúvida que a imprensa está no processo de recuo. Com certeza, nas novas manifestações, a maneira de lidar com as manifestações vai ser distinta. Agora, os nossos alunos daqui e de acolá, ou de lá e daqui, são os alunos que muitos vão de comunicação, vão para a redação. Né? Então, acredito que essa formação mais crítica no campo da produção independente, ela ajude a qualificar a cobertura. A gente sabe também que não é só do repórter que se constitui uma reportagem, há outros sujeitos ali. Fábio me fez lembrar aqui uma questão que eu acho importante, assim, nesses momentos assim, chaves, né, de grandes manifestações, a imprensa recua. Como recuou lá em 1984 com as diretas já. A Rede Globo não exibia nenhuma manifestação das diretas já. Isso eu me lembro, né? Eu era jovenzinho na época, acompanhei, participei das diretas já. Não exibia, e o movimento foi ganhando força, e eles tiveram que começar a mostrar os comícios da direta já. Para horror da ditadura, de Newton Cruz, de João Batista de Oliveira Figueiredo, tiveram que mostrar os comícios lá, e todo mundo lá pedindo diretas já. Mostraram o comício do Rio, mostraram o comício de São Paulo, mostraram o comício de Goiânia, né? Mostraram o comício aqui de Vitória, né? Isso foi mostrado no Brasil, depois que o movimento ganhou força. Então, assim, eu acho que são momentos em que a sociedade ganha força suficiente para questionar, e agora nós temos a possibilidade de continuar esse questionamento, desculpe, seja via redes, via esses micromovimentos que continuam se manifestando e que vão forçar, né, esse novo posicionamento, mesmo que com espasmos aí de coisas do gênero. A gente tem tempo ainda? Oi? Das 6h15, né? Só um comentário meu sobre a última fala aqui. É que uma coisa que eu achei interessante foi que a imprensa, quando começou a ser utilizada nas manifestações, os profissionais parece que não entendiam por que aquilo estava acontecendo. Parece que eles não tinham esse nível de autocrítica, né? Eles faziam assim, peraí, por que eles estão me atacando? E eles ficam genuinamente surpresos, espantados, indignados com isso. E eu acho que, talvez seja um otimismo meu, mas que depois dessa experiência, eu acho que
a autocrítica por parte dos profissionais dessas grandes mídias tradicionais que a gente vê aqui, eu acho que ela está lá entranhada. Eu acho que eles não vão ser tão... Acho que eles vão estar sabendo o que estão fazendo e não vão se espantar mais assim saber agora. Por que o pessoal está indignado com a gente? Entendeu? O que a gente fez? Eles fizeram muita coisa? Fizeram. Mas agora eles têm pelo menos uma clara noção do que está sendo feito, porque isso está sendo mostrado na cara deles. Essa era que a gente está vivendo agora, que dá essa oportunidade de mostrar o erro quando ele acontece. Mas tirando esse apontamento, tem um tempinho ainda, e alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Ninguém, gente? A mídia, ela não tem se colocado numa condição supra, no sentido, antigamente, quer dizer, até hoje, o problema dos juízes é que alguns pensam que são deuses e outros têm certeza que são. Eu tenho a sensação que, em determinado momento, alguns jornalistas se colocam nessa condição de poder tudo, porque eu sou livre, a imprensa é livre para falar, expor, ela é a voz e os ouvidos do povo. E talvez nesse sentido ela não perca um pouco, se é que existe para ela essa noção de limite, de como transmitir, a quem favorecer ou não, ela não está solta, não estou defendendo que é censura ou controle desta, mas a reflexão sobre essa conduta, não é como foi colocado aí de tomar posição A ou B. Ela não se coloca, às vezes, essa condição de nós somos o quarto poder, eu posso tudo. Bom, queria fazer uma consideração. Concordo com você, acho que sim, a frase que se aplica aos juízes provavelmente também se aplica a boa parte dos jornalistas, não vou generalizar, eu como jornalista não posso também cuspir para o alto. Mas os professores muitas vezes. Os professores também muitas vezes, então acho que sim, nesse sentido há uma ideia de que é o poder que você tem ali com o veículo na mão e a notícia. Mas eu queria só aproveitar o que você está dizendo, fazer um pouco uma diferenciação que o Rafael tocou lá no início, que é a ideia de que o veículo e o que a gente vê da cobertura de imprensa, o resultado final, na verdade não necessariamente ele é o que a gente chama da postura editorial da empresa, a linha editorial do jornal, o interesse do dono do jornal. Há um processo dentro da produção da notícia que envolve outros interesses e outras subjetividades. E aí eu volto à questão do repórter. O Fábio falou aqui das mudanças na redação do Globo. A redação do Globo é uma redação que eu tenho muito contato, trabalhei lá há alguns anos e ainda hoje, por isso eu me informo mais sobre o que acontece no Globo do que nos demais jornais brasileiros. E essa questão do cancelamento de assinaturas, por exemplo, aconteceu num momento de grande crise interna na redação. Muitos colegas me contam o mal-estar que acontecia dentro da redação por conta de uma capa específica do Globo, aquela que exibia alguns... exatamente, e exibia alguns manifestantes, né, na condição de bandidos. E, quer dizer, essa cobertura específica, ela não é feita na redação a despeito do comprometimento ou do entendimento, da percepção da realidade de cada um dos repórteres. Então, na verdade, existe um conflito interno também que a gente tem que considerar. Não dá para dizer, porque aí, quando a gente olha na manifestação, e o Átila estava falando aqui, o repórter não está acostumado a ser rechaçado. Não está mesmo. Assim. Fui repórter durante alguns anos e o crachá do jornal e o carro plotado abre portas, ele não fecha portas. Esse é o costume do repórter. O microfone, eu não era repórter de TV, mas o microfone mais ainda. Quando você liga a luz da câmera e leva na mão o microfone da Globo, isso normalmente arruma o ambiente para você e não bagunça. Então é natural que haja uma reação do repórter em perceber uma realidade diferente daquilo que ele está cobrindo. Isso vai acontecer. Agora, a gente também não pode considerar, e essa é uma crítica que eu faço, embora eu entenda a origem dessa crítica, é que quando os manifestantes, quando os movimentos se voltam contra o repórter, como um representante da empresa, de alguma maneira se despreza esses conflitos internos na construção do relato da imprensa. Então, assim, é só para a gente entender que não é simples, não é ali o interesse da família Marinho refletido diariamente na cobertura.
mas que isso é parte de um processo de negociações, de conflitos, de disputa de poder mesmo internamente na redação e que envolve, portanto, o entendimento que cada repórter tem da própria realidade. Eu acho que essa questão sua, depois das manifestações, eu avalio que acho que a imprensa deu uma baixada de bola bem grande. Não só por conta dessa realidade, né, mas também por conta das outras narrativas. Então, acho que hoje me parece que existe uma certa preocupação, né, em como vai ser relatado, narrado qualquer tipo de informação. Porque não só por conta das narrativas que concorrem agora com elas, são de rua, mas também pelo papel crítico dos usuários. E mais, né, pelo papel intenso dos leitores ou usuários mais reacionários. Porque eles passaram a ocupar mais as caixas de comentários, eles fazem mais trollagem, e o jornal também fica meio desesperado, né, em ver que o seu público publiciza, né, que a relação entre o corpo do texto, ou a edição feita, né, e a recepção dela, né, fica vinculada a uma dimensão muito reacionária. A gente está estudando rede, é muito interessante esse processo, como acontece. Né? Ver, por exemplo, jornalistas que sempre foram mais ponderados, como Noblar, por exemplo, né? Ele é cada vez mais arrastado por redes conservadoras. Ele pode dizer, eu não publico para essas pessoas. Mas, ou seja, a inclinação editorial dele, né, gera mais RTs, mais compartilhamentos numa rede mais conservadora. Isso é revelador também. Né? Agora, por exemplo, a Carta Capital, quem dá RT nela, né, é um outro tipo, um novo conservadorismo no Brasil. Que são aqueles que falam, olha, pode protestar, mas existe uma coisa chamada Estado de Direito, que é a velha argumento retórico de quem governa. Né? A gente está falando exatamente dos caras que estão nos governos. Né? Porque essa turma mais reaça fala, olha, pode protestar, mas existe uma coisa chamada propriedade. Velho discurso liberal. Né? Essa turma mais governista, ela tem uma outra. Então, Carta, por exemplo, é mais arrastada para isso. Agora, há outros veículos que vão sendo arrastados para outros grupos. Então, me parece que hoje os processos de representação dos lados também estão na mão, né, dessa nova geração. A gente se coloca lá no laboratório muito dentro desse campo. Nós temos o papel de visualizar esses lados. E é importante visualizar esses lados. Até para dizer que é uma mistificação não apontar que os veículos têm determinadas predileções. E é bom que essas predileções fiquem explícitas. Porque pelo menos a gente pode ter uma relação mais saudável até com esses veículos, né? Inclusive os novos. Nós sabemos que há veículos dos meus amigos ninja que tem uma predileção a não ocupar, não narrar determinados acontecimentos ligados, por exemplo, a setores do governo ou a determinados movimentos sociais. Entende? Então, essas predileções são opções políticas. Porque quando você pega um celular e fica com ele na mão, você tem clareza das suas predileções políticas, do seu lado. Eu nunca vi jornalismo que não tenha lado. Em geral, é o lado do justo. Né? Eu me lembro, vou contar uma história para finalizar. Estávamos, não sei se Davi estava, acho que não. Eu liguei para um colega, falei, vamos lá para Jacarenema, porque os caras estão destruindo a foz do rio. E vamos dar um pulo lá para ver o que está acontecendo. Até então, a imprensa ficou lá naquela movimentação
do circo criado pelo prefeito Rodney, né? Ou seja, Rod NY de Nova York, né? E aquela confusão toda, eu estava lá, eu estava fazendo transmissão em tempo real lá. E aí eu encontrei um aluno, falou, cara, vai lá na Foz, porque está complicado pra caramba. Eu falei, bom, eu vou lá, a bateria está acabando, não vai rolar nada. Mas amanhã de manhã estarei lá, estarei. Liguei para um amigo, falei, vamos para lá. Cheguei lá, os caras fizeram uma vala, né, através de cavalo, areia, ou seja, o que? Vento, areia, rio, né, ou seja, vai assorear mais o rio, o problema vai aumentar mais. Né? E eu cheguei exatamente no momento que uma repórter da TV Gazeta chegou no local. O que estava acontecendo ali? Ali os caras tinham uma reta escavadeira abrindo um buraco para alargar a vala de areia. Estavam trabalhando todos, chegou um ambientalista falando que aquilo era crime, pela legislação inclusive não era, enfim, o prefeito podia fazer aquilo, por incrível que pareça. E aí fui entrevistar o cara, posicionou o cara, né? E foi fazer uma conversa com o cara. Fui conversando com o cara. Falei, não é possível, que ela não está vendo que não existe um caminho, na verdade é um buraco, né? E que isso é um absurdo. Então a única coisa que eu fiz foi gravar aquilo. E na hora eu falei assim, pô, se eu não coloco isso agora, não vai ter um constrangimento para a TV de mostrar esse buraco, essa barra. Então o papel também, muitas vezes, nosso, é desbloquear o silêncio. O papel da mídia independente, muitas vezes, não é tanto até uma grande narrativa. Eu acho que muitas vezes é só desbloquear o silêncio da imprensa. A imprensa passar a falar. Porque para aquele repórter que está na redação no conflito, ele fala, tá vendo? Eu falei, tinha que dar isso aí, olha o que está acontecendo. Então eu só falei, Fábio, eu só vou subir isso. O vídeo estava com som ruim. Eu acho que alguns de vocês devem ter visto, né, esse vídeo, porque depois ele foi ripado. Outras pessoas colocaram o vídeo delas, eu adoro isso, acho que, enfim, não era para ser autoral. E o negócio circulou. E aí eu falei, agora eu vou ver como vai ser essa edição. Fui para casa, saí, certo? Cheguei em casa, sentei só para ver a edição. E a repórter colocou, né, o treco lá. Que obviamente gerou, né, mais crítica das pessoas que estavam assistindo a televisão, que estavam na internet, etc. Então um papel nosso, né, de quem atua na produção crítica de comunicação é romper o silêncio. Romper o silêncio de algo já é uma conquista muito grande. Romper o silêncio desses atores que, em geral, quando estão no poder, optam pelo silêncio. Né? Todos que estão no poder, eu já estive aqui nos nossos pequenos poderes aqui, né, chefe de departamento, né, coisa, quanto mais silêncio, menos confusão, né? Mas é importante, a função dos movimentos produzirem isso. E aí depois, inclusive, a gente colocou, os caras brigaram lá, enfim, aí foi outra baixaria, mas não era mais importante. Pessoal, nosso tempo acabou e eu gostaria de agradecer a presença de todos e lembrá-los que às 7 horas, ou seja, daqui a uns 40 minutos, vai começar outra mesa cujo tema é a estratégia Black Bloc, com Davi Alvim, Paulo Rezende, Humberto Ribeiro Júnior e com Tom Gil como debatedor. Então, aguardo vocês aqui. Até lá.